Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Dando continuidade ao mês do terror, hoje eu vou dar uma dica dupla. É um filme que foi baseado num best-seller. Então vai ser um livro, vou falar primeiramente sobre o livro e depois o filme. Trata-se de O Colecionador. O Colecionador é um livro do escritor inglês John Fowles. Ele escreveu um outro romance chamado A Mulher do Tenente Francês. Eu gosto muito desse outro livro do Fowles. Fazia algum tempo que eu queria ler O Colecionador. Eu vi o vlog da Isa, do Lido e Lendo, que é ótimo também, e ela falou, ela gostou muito desse livro, e esse livro ele é muito interessante mesmo. Bom, o Colecionador basicamente é sobre o que? A trama dele é bastante simples, aparentemente. É sobre um rapaz, ele é funcionário público, e um dia ele ganha na loteria esportiva. Acontece que ele é apaixonado por uma moça que mora perto do local onde ele trabalha, uma jovem muito bonita chamada Miranda, que é estudante de artes. A partir daí, como ele ficou milionário, o que ele resolve fazer? Ele resolve dar uma viagem para a tia que o cria e a prima para a Austrália e compra uma casa, um casarão, numa região isolada e simplesmente resolve sequestrar a moça e aprisioná-la nessa casa até que ela se apaixone por ele. Então, nós vemos a partir daí que o romance ele vai desenvolver uma relação entre o sequestrador, que no romance é chamado de Frederick, com essa moça, a Miranda, que fica presa nessa casa. É um lugar que é completamente isolado, longe da cidade, e vai se estabelecer essa relação entre o sequestrador e a sequestrada. Então, nós vemos que o Fowles ele vai retomar um tema que aparece de forma muito marcante nos romances góticos, que é o aprisionamento, e simplesmente vai haver uma mudança de local. A mocinha, ela vai, em vez de ela ficar presa dentro de um castelo, ela vai ficar presa no subterrâneo de uma antiga casa. Então nós vemos que o Fowles ele faz uma releitura, em certa medida, do romance gótico inglês do século XVIII, principalmente aqueles escritos na metade do século XVIII, escritos pela Anne Radcliffe, onde existe essa mesma situação básica. É muito curioso. O mais interessante do romance é justamente como existe um contraste entre o sequestrador e a moça que é sequestrada. Basicamente existe um embate, vai haver um embate entre os dois, sendo que são duas personalidades completamente diferentes. O rapaz ele é introspectivo, ele é misterioso, o hobby dele é justamente o de colecionar borboletas, por isso que o livro tem essa capa, né? Ele se dedica a realmente colecionar as borboletas e vai tratar a moça como se ela fosse realmente uma borboleta da sua coleção. A partir daí o Fowles ele vai usar artifícios dessa escrita do romance gótico para justamente estabelecer uma discussão intelectual sobre o que é a verdadeira arte, o conflito de classes, sendo que esse rapaz ele representa os novos ricos que estavam surgindo na Inglaterra, mas que não tinham um gosto cultural refinado. Por outro lado, a Miranda ela vai ser uma moça muito moderna para sua época, ela tem uma vida sexual ativa,
ela é engajada politicamente. Então nós vemos que o Fowles ele vai criar toda uma história de mistério, de suspense, até mesmo com doses de terror, porque vai haver momentos em que os dois não vão se entender e o rapaz vai começar a ameaçar a Miranda, né, criando todo este clima, né, de suspense, de terror. Também é interessante no romance a maneira como esse cenário é descrito, né? A moça fica presa no subterrâneo daquela casa, né? É um lugar que remete a uma masmorra. Enfim, existem elementos muito interessantes e muito bem desenvolvidos pelo autor. É interessante porque O Colecionador, ele é um romance que ele foi escrito acho que em 1959, 60, que reflete justamente essa época de drásticas mudanças sociais e culturais na Europa, principalmente na Inglaterra. Existem várias referências a obras de arte em O Colecionador, a romances, principalmente o Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, que era uma obra inovadora e conquistadora. Também é curioso que no romance a Miranda apelida o rapaz de Caliban, que é justamente o personagem principal de A Tempestade, de William Shakespeare, que é uma figura na peça do Shakespeare. Caliban é uma figura monstruosa, ele é quase humano, ou seja, o Fowles ele vai descrever o sequestrador quase como se fosse uma figura assim assustadora, né? Existe uma lacuna emocional nele, e aí à medida que a história vai se desenvolvendo, ele vai ficando cada vez mais assustador, cada vez mais sinistro. Foi adaptado para o cinema, se transformou em um filme dirigido pelo William Wyler, que é um diretor norte-americano que também dirigiu a melhor versão do Morro dos Ventos Uivantes para o cinema. O filme, não sei se dá para ver aqui, ele é protagonizado pelo ator britânico Terence Stamp. Para quem não sabe, o Terence Stamp é uma das drag queens de Priscila, a Rainha do Deserto. E aqui eu posso dizer que ele tem a sua melhor atuação. A moça sequestrada é vivida pela atriz americana, não sei se ela é americana ou inglesa, ela se chama Samantha Eggert. Os dois ganharam o prêmio de melhor ator e melhor atriz no Festival de Cannes no ano que o filme foi lançado. Eu particularmente gosto mais do filme do que do livro. O filme se concentra mais na situação básica, que gira em torno do sequestrador e da sua sequestrada na casa. É interessante porque em certos aspectos o filme ele é mais gótico, digamos assim, do que o próprio romance do Fowles. Principalmente a prisão subterrânea da Miranda, ela é muito melhor explorada, digamos assim. Então, o filme ele é mais tenso do que o livro. Foi cortado, por exemplo, as passagens que falam da vida da Miranda. Isso foi cortado no filme para tornar a narrativa mais ágil. E eu acho que isso é um grande acerto. O filme ele não chega a ter 2 horas. As coisas acontecem de forma bem mais rápida do que no romance. Enfim, a duração também tem que ser menor e é muito mais assim, muito mais dinâmico, em alguns momentos muito mais, eu achei um pouco mais tenso em alguns momentos assim, em algumas cenas do que no romance do Fowles. Isso é uma característica do filme, não é que o livro seja inferior, mas é uma característica do filme. Então, basicamente o filme vai focar nessa relação entre os dois. A mocinha no filme
ela é menos agressiva, ela é mais frágil no filme do que no livro do Fowles. O sequestrador, ele é mais misterioso, ele é até mesmo mais sinistro, em certa medida pode ser assim até mesmo mais interessante do que no romance do Fowles. Os roteiristas, são dois roteiristas do filme, eles deixaram a figura do sequestrador mais assustadora e até mesmo um pouco mais complexa do que no filme do Fowles. Enfim, o filme ele é muito bem dirigido pelo William Wyler. Ele era um grande diretor, principalmente com relação à condução dos atores. Ele extrai o máximo possível de emoções dos dois. E realmente é um jogo de gato e rato o filme, apesar de se concentrar em grande parte nessa relação envolvendo só dois personagens. O filme é muito tenso. Há momentos assim que o espectador fica realmente querendo saber o que vai acontecer. O próprio espectador vai ficar tenso com relação a algumas cenas. Em alguns momentos parece que o sequestrador tem uma intenção aí escondida que pode até mesmo sugerir um desejo de provocar algum tipo de mal para a mocinha, isso envolvendo até mesmo uma pulsão de morte. Enfim, é muito interessante o filme, vale muito a pena ser conhecido. Eu vou ver se eu consigo deixar um link aqui embaixo com um trailer do filme para vocês terem uma ideia de como ele é. Tá? O filme foi lançado pela distribuidora Versátil, que realmente fez um ótimo trabalho, a imagem é muito boa, mas como extra só tem o trailer original de cinema. Mas mesmo assim vale muito a pena, né? Eu sugiro que você leia primeiro o livro e depois assista o filme e estabeleça uma comparação. Eu acho que não perde, o filme não perde perto do livro. Eu acho que foi feito um excelente trabalho de adaptação e tanto um quanto o outro vale muito a pena serem conhecidos e apreciados e até mesmo descobertos, tanto para quem gosta de um bom romance como quem gosta também de um bom filme. Vale muito a pena os dois, tá? Então, se você gostou do meu comentário, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Até mais com outras dicas.